Nós vamos passar agora um momento de edificação para a exposição do texto sagrado. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, continuando a nossa série de sermões no livro de Atos, agora no capítulo 15. Hoje nós vamos expor o versículo de 1 a 19. Atos capítulo 15, versículos de 1 a 19. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos,
os que o pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Eu li aqui até o 21 por conta da nossa versão, irmãos, mas aqui eu entendo que a perícope que trata desse assunto, concílio, ele vai até o verso 19. Oremos. Deus Santo, Pai Eterno, nós te bendizemos, nós te louvamos, te agradecemos pela leitura santa e bendita da Tua Palavra, pedindo agora a iluminação do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor fale os nossos corações, meu Pai, para a compreensão do texto sagrado, trazendo discernimento, esclarecimento, para que possamos ouvir a Tua voz, nos calar, ser abençoados por ela, Deus, sermos edificados e recebermos a instrução que vem do Senhor a nós. Oramos com gratidão, pedindo que o Espírito Santo nos unja e aplique essa palavra a cada um, em nome de Jesus. Amém. Pedi aos irmãos ali da mídia que projetem aqui a apresentação. Irmãos, é sobre isso que nós queremos falar hoje. O Evangelho que liberta. E vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém. O capítulo 15 de Atos, ele está dividido em 3 partes. Como lemos aqui, do capítulo 15, do verso 1 a 19, trata sobre o Concílio de Jerusalém, que nós vamos ver hoje. Depois dos versos 20 a 35, que veremos semana que vem, nós vamos falar sobre a carta do concílio aos cristãos gentios. E finalizando, no outro domingo, capítulo 15, versos 36 a 41, sobre o desentendimento de Paulo e Barnabé. Então hoje falaremos sobre esse primeiro concílio da igreja. Aqui foi estabelecido o primeiro concílio, irmãos. Irmãos, se nós pregássemos o Evangelho, se você nunca tivesse ouvido o Evangelho, e você recebesse alguém pregando para você um Evangelho que diz o seguinte: olha, você nasceu em pecado, e há vida depois da morte, mas se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Mas você então precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você entende isso. Aí você fala, mas por que eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Porque Ele foi o único que morreu sem pecado por você. E Ele deu a sua vida por você, para que você creia, você seja salvo. Nossa, que bom, então eu preciso conhecer esse Jesus. Mas Ele acrescenta e diz, mas, aí vem o mais, não basta crer em Jesus. Você precisa ser uma pessoa santa. Você precisa ser uma pessoa que faça boas obras. Você precisa fazer. Você precisa ser justo até o fim. Você não pode negar a tua fé. Você tem que fazer isso e aquilo para que você seja salvo. Senão você perde a sua salvação. Como que essa pessoa viveria a sua vida daí por diante? Ainda que ela receba esse Evangelho, que ela creia nesse Evangelho, e que ela entenda, e de coração sincero ela entregue a sua vida para Jesus, para ser salva, o Espírito Santo trabalhe no seu coração, mas a doutrina que lhe foi ensinada é que mesmo o Senhor Jesus, tendo derramado a graça dele sobre ela, tendo dado vida, estando ela morta em seus delitos e pecados, isso não é suficiente. Ela precisa continuar lutando para não perder a sua salvação. Irmãos, isso é determinante para a vida. Você vai conduzir a sua vida, você vai conduzir a sua jornada cristã nesta terra baseada na tua fé, baseada nos teus dogmas, baseada no que você crê. Infelizmente, irmãos, esta é a pregação que tem sido pregada pela maioria das igrejas. Com exceção dos cristãos de fé reformada, essa é a mensagem que é pregada. As pessoas levam sobre si um fardo que nem nossos pais do passado puderam suportar. E elas vivem aflitas, angustiadas, com medo de perder a sua salvação. Porque Cristo não é suficiente.
precisa da participação dela, precisa da força dela, precisa da integridade dela, da retidão dela, da santidade dela, para que ela seja salva. Entendem por que é tão importante tratar das doutrinas, dos dogmas? Porque isso interfere em toda a nossa jornada nesse mundo. Como vamos viver? No que cremos? Onde está depositada a nossa confiança? O que é o Evangelho para nós? Como nós o vimos? Como nós o encaramos? Por isso, irmãos, foi necessário esse primeiro concílio. Concílio é reunião, onde todos os líderes, ali pastores, presbíteros, se reúnem para tratar de questões difíceis, de questões que vêm, Calvino, o calvinismo e o arminianismo vieram depois de debates, debates teológicos, concílios, reuniões, para debaterem as questões e chegarem à conclusão. E ali houve essa divisão doutrinária. Arminianos crendo que Cristo não é suficiente, precisa de obras. A pessoa precisa fazer a sua parte para ser salva. E os calvinistas defendendo pela fé reformada que nós, por mais que quiséssemos, por mais boa vontade que tivéssemos, jamais conseguiríamos cumprir e seríamos condenados. Por isso, irmãos, a palavra de hoje é sobre esse evangelho que liberta. O concílio de Jerusalém foi um concílio que trouxe essa verdade libertadora para a igreja. Primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Ano que vem teremos um concílio, da IPB. Estaremos, se Deus quiser, com a graça de Deus, lá em Manaus, reunidos, e o presbitério me designou como um dos deputados, com direito a voto, para estarmos juntos em concílio, deliberando sobre temas que chegam até o concílio, assim como Paulo e Barnabé estão levando ao concílio de Jerusalém uma causa, para que seja deliberada e seja tratada. Veja a importância, irmãos, dessas reuniões, veja a importância de tratar as questões para que a igreja viva em paz, dentro do dogma da verdade correta e bíblica. Por isso é tão importante para a nossa vida. Deixa eu ver aqui, acho que só está funcionando aí. Foi eu que mudei ou foi você? Foi você? Então vai mudando aí para mim, por favor. Mas era para funcionar, Vê para mim, por favor, Vinícius. Irmãos, então, aqui na nossa introdução, deixa eu pegar esse microfone aqui. Aqui na introdução, nós vamos falar sobre a maior ameaça à igreja, que ela vem de dentro. O texto aqui vai mostrar que a ameaça que estava vindo para a igreja, que ameaça? Ameaça no sentido de vir uma doutrina enganosa. Essa ameaça não estava vindo de fora, essa ameaça estava vindo de dentro da igreja. Atos 15 registra um momento decisivo. O evangelho estava sendo ameaçado por acréscimos humanos. Pode mudar, por favor. Há momentos, irmãos, na vida da igreja, em que Deus chama à clareza. Não basta amar o evangelho, precisamos defendê-lo, protegê-lo e anunciá-lo com precisão. Atos 15 registra um desses momentos críticos, momento em que a jovem igreja, ainda crescendo, ainda descobrindo como viver a fé no Cristo ressurreto, quase foi destruída. Não por perseguição, não pela espada de Roma, não pela hostilidade dos ímpios, mas por confusão dentro da própria comunidade. O maior perigo da igreja nem sempre vem de fora, muitas vezes vem de dentro, quando alguém começa a colocar um acréscimo ao evangelho de Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Alguns irmãos, talvez sinceros, zelosos, com certeza, estavam exigindo que os gentios se circuncidassem para serem salvos. Em outras palavras,
Cristo é bom, mas não é suficiente. Falta algo. Mas quando Cristo não é suficiente, o Evangelho deixa de ser Evangelho. Atos 15, então, é um capítulo que preservou a fé cristã do naufrágio. Aqui Deus nos ensina que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, sem adições humanas, sem rituais, sem pesos, sem exigências extras. Imagina, irmãos, um viajante cansado, que ele chega viajando num grande deserto, muito fatigado, morrendo de sede, e ele encontra um oásis. Chegou diante de um oásis, ele recebe água gratuita, pura, fresca, mas alguém chega depois e diz: sim, a água é gratuita, mas antes você precisa carregar essas pedras por 10 quilômetros. E aí o viajante pergunta: por quê? E a resposta é: porque sempre fizemos assim. E isso é a essência do que acontecia em Atos. Homens estavam tentando adicionar pedras que ninguém pode carregar, ninguém consegue suportar na condição que se encontra para ter direito ao Evangelho da graça. Por isso é graça. Porque não é por mérito humano, é a maravilhosa graça de Deus. Qual é o contexto, né, então, em que nós estamos aqui? A gente viu no capítulo 13, no capítulo 14, né, que pregamos aqui, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, que fizeram aquela jornada, aquela peregrinação, saindo de Antioquia da Síria, indo para Chipre, pregando o Evangelho, subindo para a região da Galácia e pregando ali naquelas regiões, pregou na Antioquia da Cilícia, da Pisídia, pregou em Antioquia da Pisídia e seguiu então para outros lugares. Nós fomos acompanhando a jornada de Paulo e Barnabé pregando o Evangelho. Primeiro eles entravam na sinagoga dos judeus, pregavam o Evangelho partindo de Moisés, da aliança que Deus fez, de Abraão, Moisés, a libertação, mas ele transpassava a lei e chegava em Cristo, passava de Davi e chegava naquele que Davi apontava que é Cristo. Então foi isso que Paulo e Barnabé fizeram nas sinagogas. Certamente, né, como dissemos, muito provavelmente então Saulo era muito conhecido dos judeus, das sinagogas, por isso eles tinham essa oportunidade de pregar dentro das sinagogas judaicas. Mas Paulo, convertido agora, ele está pregando o Evangelho da graça. E isso incomodou muito os judaizantes, incomodou muito os judeus, mas, por outro lado, muitos prosélitos, homens piedosos, foram convertidos, glorificaram a Deus, e eles iam deixando sementes, iam deixando fruto, iam deixando igreja, e voltaram discipulando, passaram pregando o Evangelho da graça, voltaram discipulando e plantando igrejas. Paulo foi perseguido, nós vimos semana passada, ele foi dado como morto, apedrejado, mas não desistiu da obra, e continuou junto com Barnabé. Então agora chegam esses judaizantes pregando que não é necessário, que apenas a graça, apenas crer em Jesus não é suficiente. É aqui então que nós nos encontramos, é nesse contexto. Como diz aí o verso 1, né, do capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia, portanto judeus, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, irmãos, judaizantes exigiam circuncisão para a salvação, ou seja, Cristo mais qualquer coisa é igual evangelho pervertido. Não existe Cristo mais qualquer coisa, não existe Cristo mais circuncisão, não existe Cristo mais boas obras, não existe Cristo mais uma vida íntegra, perfeita, sem pecado. O único justo, perfeito, sem pecado é Jesus. E é por isso que nós precisamos então da tão maravilhosa graça de Deus.
A igreja estava crescendo entre os gentios. Os gentios são os não-judeus, especialmente após essa viagem missionária. Mas acontece que esses homens, então, vendo essa igreja crescendo, esses gentios sendo alcançados pelo Evangelho, eles então, vindos da Judéia, chegam ali para, naquela região, né? Então, imagina, ó, lembra que depois da viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles voltaram, tinham saído da igreja de Antioquia da Síria, rodado. Depois eles voltaram para Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé eram ali os líderes, os missionários. Eles foram enviados para aquela região pela igreja de Antioquia da Síria, que era uma grande igreja gentílica. Povos de várias nações gentílicas estavam ali na Antioquia da Síria, naquela região greco-romana, né? Então ali nós estamos entre os gentios. Aí esses homens vêm lá da Judéia, vêm até a igreja de Antioquia da Síria, cerca de 400 quilômetros. Naquele tempo isso levava dias para eles chegarem ali, para fazer o quê? Para dizer que não, aquela igreja de Antioquia, ela não era genuinamente cristã, se ela não circuncidasse conforme os judeus circuncidavam. Esse era o problema, esse é o dilema, essa é a questão. Paulo recebe isso, Paulo ouve isso. Então diz o verso 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, a igreja resolveu, né, que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém. Eles vieram da Judéia para cá. Então eles dizem agora, vamos daqui para lá. Vamos lá resolver essa questão lá em Jerusalém, que é a origem da igreja. É ali, é em Jerusalém que desceu o Espírito Santo. É ali que foi constituída a igreja. Em Jerusalém, que antes era ali que se devia orar. E lá estavam os apóstolos. Lá estava Pedro, lá estavam todos os demais apóstolos. Ali era o concílio de Jerusalém. Era onde eles deveriam buscar, então, a solução para esse problema. Então, Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, eles vão, então, para Jerusalém. E ali diz, então, que houve não pequena contenda. Subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. E aí? Tem que circuncidar todos os gentios igual os judeus para que eles sejam salvos? Aquele pacto, aquela aliança que foi feita com Abraão de circuncidar o seu povo, se não circuncidasse, não seria povo de Deus? Agora eu estou indo para as igrejas pregando que é pela graça, que é por Jesus, que não foi pelas obras que Abraão foi salvo, mas foi pela fé. E que a lei serviu para mostrar que ninguém é salvo pela lei. Ninguém conseguiu, não há um justo, não há um sequer. O que nós faremos agora? Então essa questão é levantada. Verso 3: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, antes de tratar da questão, Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, encontram aquela festa do encontro dos apóstolos, encontro da igreja, está reunido ali parte da igreja gentílica, que acompanharam Paulo e Barnabé, agora reunidos com a igreja em Jerusalém, com os apóstolos. E ali aquela grande alegria, quando Paulo e Barnabé fala para eles daquela viagem que eles fizeram. Quantos convertidos, quantos creram, jubilosos pelo evangelho que receberam da graça, onde o peso da lei lhes foi tirada de sobre eles. Muitos judeus daquelas sinagogas se converteram, creram em Jesus, receberam o evangelho da graça, e não apenas eles, né? Os prosélitos e os gentios, e homens e mulheres, e grande multidão, e grande alegria estava acontecendo ali, porque entenderam o evangelho da graça. Então vem agora os judaizantes confundir tudo, trazer problema. Então vem de dentro. Como dissemos, irmãos, esses irmãos podem ser sinceros, podem ter sido sinceros, podem ter tido boa vontade, porque o texto vai dizer que eles vieram de dentro, né?
indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Então eles vieram, e a ideia aqui é de pessoas que criam. Eles criam também no Evangelho, mas eles entendiam que também era necessário a circuncisão. Aqui, então, é essa questão. Então, a defesa de Pedro vai aí do verso 7 a 11, observem comigo. Verso 7 a 11, Pedro vai fazer a defesa. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aí diz o texto que toda a multidão silenciou, depois da palavra de Pedro. Toda a multidão silenciou. Depois Paulo e Barnabé também vão tomar a palavra. Mas aqui, irmãos, é importante a gente observar. Lembram-se de Pedro? Pedro foi chamado por Jesus, depois de tê-lo negado, depois da ressurreição. Jesus toma Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus constituiu Pedro o líder dos apóstolos. E nós vimos aqui, irmãos, que apesar da conversão de Paulo na estrada de Damasco, Deus ter estabelecido que Paulo seria o missionário, né, o pregador entre os gentios, mas a gente vê sempre a liderança de Pedro. Pedro é sempre o primeiro. Pedro é o que inicia sempre o trabalho. Lembram-se da visão que Pedro teve? Do véu, de todos os animais impuros, para não considerem impuro o que eu purifiquei. E depois de Pedro relutar muito, ele então é enviado para a casa do gentio, centurião, chamado Cornélio. Entra na casa deste homem. E chegando ali, depois de Cornélio ter a visão, Pedro teve a visão, ele entra ali e Cornélio se prostra aos joelhos de Pedro. E Pedro prega o evangelho. E diz o texto que toda a casa de Cornélio converteu o seu Senhor. Então Pedro saiu de Jerusalém. Pedro foi até Cesareia, na casa de um centurião chamado Cornélio, depois da visão do véu que foi rasgado. Dos animais que antes eram impuros, mas agora não considera impuro o que Deus purificou. E o evangelho é chegado aos gentios. Ali estende-se o evangelho, capítulo 12 de Atos. Então, a viagem missionária de Paulo e Barnabé se deu no capítulo 13 e 14, mas no capítulo 12, com Pedro, é que o evangelho chega aos gentios. Então ele fala: eu preguei o evangelho a eles, o Senhor me deu a visão, eu vi o que o Senhor fez por eles, e não foi nada diferente do que ele fez por nós lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Eu vi o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. O mesmo que aconteceu a nós, aconteceu a eles. Se eles não foram circuncidados para receber o Espírito Santo e receberam incircuncisos que estavam, quem somos nós para dizer que agora eles não são dignos do Espírito Santo? Eles não são dignos de ser salvos? Eles já têm o Espírito Santo, eles já foram salvos, como nós. Nem nós, nem nossos pais puderam levar essa carga. Como nós vamos imputar isso aos gentios? Então, era isto que esse foi o discurso de Pedro, e todos silenciaram. Então temos a defesa de Pedro. Parou de novo? Pode passar para mim, por favor.
E agora Paulo e Barnabé, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram de contar, relatar todas as maravilhas que Deus havia feito entre os gentios, agora falou Tiago. Esse Tiago, irmãos, não é o Tiago apóstolo. Lembram-se que o Tiago apóstolo, nós vimos que ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, o diácono Estevão. Mas dentre os apóstolos, o primeiro mártir foi Tiago, foi morto. Depois Pedro foi preso, depois Pedro foi solto, mas Tiago, o apóstolo, havia morrido. Tiago, que estava lá no monte, né, na transfiguração. Pedro, Tiago, João, viram ali com Elias, Moisés e Jesus resplandecendo. Esse Tiago, que estava lá no monte da transfiguração, foi martirizado. Primeiro dentre os apóstolos que foi morto. Nós vimos isso no capítulo 11 ou 12, se eu não me engano. Então esse Tiago, irmãos, é o Tiago, irmão de Jesus. É o Tiago que converteu-se tardiamente, quando ele entendeu que Jesus, apesar de ser também filho de Maria, assim como ele, seu irmão, mas que aquele Jesus era o Senhor e Cristo. É aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esse Tiago, ele ficou conhecido como Tiago, joelho de camelo. Essa é a fama aí das narrativas aí, dos contos históricos, não está na Bíblia, mas dizem que ele era um homem de tanta oração. Depois que ele creu em Jesus, chamando seu irmão de carne, filho de Maria e José, filho de Maria, de agora o Senhor e meu Salvador. Agora esse Tiago, convertido, rendendo-se a Cristo, é um homem de oração. E dizem então que o seu joelho ficou tão grosso de tanto se ajoelhar e orar. E esse era um grande homem de Deus. E foi ele que escreveu a epístola de Tiago. Ele então se levanta. Tiago se levanta dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E expôs Simão, falando do discurso de Pedro, Simão Pedro, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele cita Amós, e ele diz: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando em suas ruínas, restaurá-lo-ei. Passa para mim, irmãos. Essas são as palavras de Tiago. Deus sempre planejou, irmãos, incluir os gentios. A Escritura confirma a graça. Tempos passados, tempos remotos, o que o Senhor prometeu? Destacados ali em amarelo: todas as nações que são chamadas pelo meu nome, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações o Senhor levantaria para restaurar de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, línguas e nações, o seu povo. Então Calvino vai falar, meus irmãos, que esse ensino da circuncisão era um veneno que obscurece a graça de Cristo e que era necessário combatê-lo pela raiz. Gálatas, o apóstolo Paulo, depois dessa primeira viagem missionária dele, muito provavelmente a carta aos Gálatas é para aqueles irmãos daquela primeira viagem missionária, por conta daquela região da Galácia que ele passou, e ele escreve essa carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, irmãos, vocês vão ver o conteúdo dela, é 100% falando que a lei não salva, que precisamos da graça. Então, certamente esse era o público, depois de ter esses judaizantes trazido esse mal, essa mentira para a igreja, Paulo escreve aos Gálatas, para que eles não se enganem. E Gálatas 2,16, Paulo diz: sabendo, contudo,
que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, Paulo e Barnabé eles se opõem firmemente. Esse não era um debate secundário. Não era sobre estilo de culto, costumes ou tradições. Era sobre o coração do Evangelho. Estou todo atrapalhado aqui, né? Paulo combateu essa heresia com vigor também, ainda escrevendo em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, quando ele diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito, amaldiçoado, não é de Deus. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então a discussão e a tomada de Pedro lembra que Deus já havia mostrado claramente, através da conversão de Cornélio, que os gentios foram recebidos pela fé, não por obras. Deus deu o Espírito aos gentios, obrigado nisso, como também a nós. O Espírito Santo é a prova, irmãos, de que Deus já havia aceitado os gentios, sem circuncisão, sem ritual judaico. E Pedro vai dizer isso para eles: por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo? A lei, com seus mandamentos cerimoniais, era um jugo que os próprios judeus não conseguiram carregar. Pela graça, verso 11, assim como eles, nós fomos alcançados. É isso que Pedro diz. Pedro não diz, eles serão salvos como nós, mas ele fala, nós seremos salvos como eles. Ou seja, nós somos judeus, mas a nossa salvação não é pelo fato de sermos judeus e de ter sido circuncidados. Nós seremos salvos como eles. Nós seremos salvos como eles. Os judeus também precisam da mesma graça, não da lei. Então a gente viu aqui esses testemunhos de Paulo e Barnabé narrando os milagres entre os gentios, mostrando que Deus estava operando sem exigir práticas judaicas. E do 13 a 18 vimos Tiago citando as escrituras, aí as profecias de Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. São chamados pelo meu nome, todas as nações que são chamadas pelo meu nome, não apenas Israel, não apenas os judeus, mas de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Matthew Henry diz, observa que Tiago não cria uma novidade, mas reconhece o cumprimento da profecia. Deus sempre planejou salvar pessoas de todas as nações, não somente Israel. Ou seja, aquilo que Pedro viu acontecer na casa de Cornélio, aquilo que Paulo estava vendo acontecer entre os judeus convertidos, o Espírito Santo descendo sobre eles, sendo batizados, fazendo discípulos, aquilo não era para surpreender os apóstolos. Isso já era profecia, desde muito. Verso 19, vamos tratar da decisão. Não causar dificuldades aos gentios. O veredito é claro, a salvação é pela graça, não existe requisito adicional. E as recomendações posteriores que a gente vê de versos 20 e 21, irmãos, são as orientações para promover a paz e unidade entre os judeus e gentios na convivência das igrejas, não condições para a salvação. Versos 20 e 21. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, a única recomendação deles foram essas 4 recomendações, e isso foi recomendação dada no capítulo 7 de Êxodo, onde Deus deu esses mandamentos, e isso aqui, Tiago, que
que Pedro e Tiago está aplicando, né? Aqui eu falei Pedro, mas é Tiago que está falando isso, recomenda isso a eles para não escandalizar os fracos, porque essas coisas escandalizariam. Então não é porque não podiam, porque isso era requisito para a salvação. Lembra-se, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele fala para você se fazer fraco com os fracos. Tem os fracos, tem aqueles que se escandalizam se você comer tais coisas, fizer tais coisas. Então não faça para que não escandalize. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É sobre isso que Tiago está falando, para que eles procurassem não escandalizar. Mas a questão da circuncisão não era uma questão secundária, era uma questão muito séria. Então, irmãos, nós entramos aqui em algumas aplicações práticas para nós. Rejeitar o legalismo moderno. A graça gera humildade, defender a verdade e promover a paz, acolher pecadores sem distorcer o evangelho. O que poderíamos considerar aqui, irmãos, como rejeitar legalismo moderno? Que tipo de legalismo nós temos hoje na modernidade? Você vê os arminianos falando para você que você precisa ser circuncidado? Não, né? Nem eles se circuncidam. A questão não é agora mais a circuncisão. Então, qual é a questão do legalismo moderno? Colocar para você a glória de ser salvo. Isso é idolatria. Colocar para você que é porque você também é santo, porque você quis, porque você buscou a Deus. Irmãos, a palavra deles para nós é que é muito fácil a nossa pregação, o Evangelho da Graça. Que você não precisa fazer nada para ser salvo e isso é muito simples. Ora, o que é isso? Isso é muito simples. Como diz alguns pregadores, a graça é de graça, mas não é barata. Foi pago um alto preço pela graça a nós. Não é que é simples para nós, é muito mais difícil você aceitar a graça do que você achar que você é merecedor, porque você é salvo porque você mereceu alguma coisa. E na tua mente você, não, eu sou santo, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo. Entende que não é uma questão de, que por mais que pareça uma coisa muito digna, não, eu quero fazer, eu acredito que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser, e é com boa vontade que eu vou tentar, mas que no fundo é idolatria. A pessoa está querendo trazer para ela méritos. Jesus morreu por mim, sim, mas muito mais difícil, irmãos, aceitar o Evangelho da Graça. Eu não sou nada, sou indigno. Nada que eu faça me daria o direito à salvação, somente pela graça. Humilhai-vos na presença do Senhor. Bem-aventurados os humildes. É deles que é o reino dos céus. É desses que herdarão o reino dos céus. Os humildes que reconhecem que nada são. Que muito mais difícil, irmãos, você não ser idólatra, você não reconhecer mérito humano do que você achar que merece alguma coisa. Então a graça é de graça, mas não é barata. Foi pago um alto preço. Então a graça, ela produz humildade. Defender a verdade e promover a paz. É isso que nós temos que defender e promover, irmãos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ai de mim, se eu precisasse carregar esse fardo para ser salvo. Jesus é aquele que deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque o jugo é suave. Ele não coloca o jugo, o peso sobre nós. Nem fardos que não possamos carregar. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, cravando na cruz.
A salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé, e nós temos tantos textos, irmãos, que Paulo vai defender isso, e os irmãos conhecem tantos esses textos, não vou narrar de novo. Efésios 2, de 8 a 9, Romanos 3, 28, Gálatas 1, 21, tudo isso. Efésios é claro, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. A igreja precisa defender continuamente o evangelho. Heresias surgem dentro da igreja quando se adiciona qualquer coisa à fé, tradições, rituais, usos e costumes, méritos, o evangelho é distorcido. A unidade cristã não é baseada em cultura, mas no evangelho. Judeus e gentios são diferentes culturalmente, mas são um em Cristo. Por mais que as nossas culturas sejam de fato diferentes. E, aliás, os apóstolos não estão impedindo a cultura dos judeus. A prática deles, de alguns alimentos, não querem comer, de fazer isso, fazer aquilo, mas o que eles não podiam mais é acreditar que era por conta daqueles atos, daqueles cerimoniais, que eles seriam salvos. É isso que eles precisavam entender, ainda que queira preservar algumas coisas da sua cultura. Mas impor circuncisão para a salvação, aí não. Isso não podia ser aceito e precisava realmente desse primeiro concílio da igreja para tratar desta situação. Efésios 2, finalizando, 14 e 16 diz: porque ele, falando de Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Lembra-se que judeus não se davam com gentios, justamente porque se achavam um povo. Então, irmãos, cuidado com evangelhos e com os acréscimos. Sempre que alguém diz que Cristo é suficiente, mas, cuidado, surgem novos legalismos, roupas, tradições, rituais, performances espirituais. O evangelho bíblico diz: Cristo é suficiente, ponto final. A graça produz humildade, não arrogância. Se somos salvos pela graça, não há motivo para orgulho espiritual. Fé não é mérito, é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mantenha a verdade e o amor em equilíbrio. Pedro defendeu a verdade, Tiago promoveu a paz, a igreja precisa dos dois. A igreja deve ser lugar de inclusão sem comprometer a verdade. Os gentios foram recebidos como estavam, mas foram chamados a viver de modo santo. Assim também a igreja hoje recebe pecadores, mas não negocia o evangelho. O Concílio de Jerusalém foi um divisor de águas. Sem essa decisão, o cristianismo teria se tornado apenas mais uma seita judaica. Mas Deus preservou a pureza do evangelho. Então, Atos 15 nos lembra que a salvação é pela graça. Cristo é suficiente. O evangelho não admite acréscimos. A igreja deve zelar pela unidade baseada na verdade. Que o Senhor nos dê graça. Para defender a graça e humildade para vivê-la. Viver pela graça, entendendo a graça, é uma vida de humildade. É reconhecer que não merecemos nada. E que a graça foi de graça, mas não foi barata. Foi pago um alto preço para que fôssemos salvos. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, nós te agradecemos pela maravilhosa graça que nos foi dada aqui, alcançada em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado por esse concílio que instruiu, que não permitiu que a igreja se tornasse mais uma seita judaica, mas que ela se tornasse a igreja verdadeira de Cristo, dando devido valor ao sangue e à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Reconhecendo que não há nada em nós, não há mérito algum, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor.
Ele não, com a sua glória, Ele não dá a outro. Não há glória humana e uma forma para que sejamos salvos. Mas também, ó Deus, nos faça entender. Tão grande amor requer de nós reconhecimento. E esse reconhecimento se dá por meio de obras. Nós não fomos salvos por obras, mas Ele nos salvou para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Ajuda-nos, ó Pai, a mostrar a nossa fé pelas obras, porque sem obras a nossa fé é morta. Ajuda, Deus, a reconhecer isso e a viver para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar então ao final do culto desta noite.